Então vamos lá. Meu nome é Luiz Henrique, sou esposo da Elis Biagi. Vamos fazer um podcast aí, falar um pouco sobre a profissão dela, falar um pouco de mentalidade, né? Falar um pouco dos produtos e protocolos aí que ela faz aí. Vamos lá, Elis. Vamos lá. Começa se apresentando. Bom, eu sou Elis, tenho 36 anos, sou casada com o Luiz Henrique. Sou casada há 9 anos. A gente tem uma filha de 4 anos e nasci aqui em Campinas mesmo. Moro aqui em Sumaré, do ladinho. E trabalho aí com sobrancelhas há mais de 6 anos. Vai fazer 7 anos agora em janeiro. E é isso. Cada vez eu vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouco da minha vida, né? Um pouco da minha trajetória e passar aqui para vocês das minhas experiências e minha vida num todo. Legal. E como você começou nessa área? Na área de sobrancelhas, Exato. eu iniciei em 2016. Na verdade, em 2015, eu vi uma reportagem falando de sobrancelhas, que eu acho que, se eu não me engano, foi no Globo Repórter, falando de uma pessoa que trabalhava numa multinacional e ele foi demitido do emprego, acho que numa crise de algum desses anos, e aí ele foi demitido dessa multinacional, que ele trabalhou por muitos anos, e decidiu abrir uma franquia de sobrancelhas. Então, foi o primeiro estalo assim que me deu, foi a partir dessa reportagem. Eu já estava um pouco insatisfeita com a área que eu trabalhava. Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação em controladoria e finanças, trabalhei por 7 anos nessa área, na parte financeira. Vi uma oportunidade de empreender nessa área de sobrancelhas, mas de início eu falei, mas será que vai dar dinheiro só sobrancelha? Eu vou conseguir me manter, trabalhar só com sobrancelhas? Isso lá em 2016, que era o início dessa fase de designer, né? Então tinha essa dúvida. Foi aí que eu resolvi montar um salão e fazer toda essa parte de atendimentos de salão no geral e conciliar com sobrancelha. Sobrancelha foi o primeiro curso que eu fiz por conta do valor. Foi um curso barato e por conta de eu já começar a atender imediatamente. Então, terminei o curso e já comecei os meus atendimentos. Uma semana depois, já estava lá atendendo, levando minha maletinha nas casas, nas vizinhas, nos familiares, já comecei a atender. Então, por conta disso, foi o primeiro curso, por conta de ser assim, atendimento imediato e fazer uma renda extra. Então, esse motivo que eu iniciei nas sobrancelhas. Eu comecei fazendo design de sobrancelhas nas casas, igual eu falei, nos vizinhos, nos familiares. E um tempo depois a gente alugou um espaço, na verdade eu e minha irmã, ela também ela era de outra área, na verdade ela tinha feito 2 cursos diferentes, ela não tinha se encontrado ainda, e ela sempre gostou dessa área da beleza, então as amigas dela pediam para ela fazer uma maquiagem, arrumar um cabelo, mesmo ela não trabalhando com isso. Então veio à mente, eu falei, vou convidar para abrir o salão comigo e a gente começar nessa área da beleza, já que as pessoas já procuram isso sem ela nem ter curso, nada, né? E foi aí que a gente começou. Então, meu pai cedeu uma casa que ele tinha alugado, um espaço, a gente atendeu lá, conciliando com nossos trabalhos. Eu ainda trabalhava CLT, fiquei por lá 6 meses, conciliando os 2 trabalhos, e aí depois de 6 meses, do início do curso até eu sair da empresa foi 1 ano, mas conciliando com os 2 empregos foram 6 meses, depois de 6 meses a gente abriu o nosso salão, que era numa estrutura um pouco maior, tinha outros serviços, um pouco mais profissional, não tão amador igual era lá nesse espaço que a gente montou na casa do meu pai. No salão a gente atendeu por 6 anos, de 2016
até no início desse ano, 2022. No início da pandemia, fechou tudo, então a gente trabalhava lá no salão com a parte de noivas, eventos, maquiagem, penteado, era o nosso foco. E aí depois quando teve a pandemia, parou tudo e foi assim um divisor de águas, porque a única coisa que não parou nesse período foi a procura por sobrancelhas, por design. O pessoal, a gente até brincava assim, ia trabalhar clandestino, porque o pessoal não deixava de procurar design de sobrancelhas. Então, foi o que manteve a gente naquele momento do salão para conseguir passar essa fase que foi da pandemia, né? Foi ruim para todo mundo dessa área, em especial quem trabalhava com evento, porque parou tudo. Então, o que manteve a gente foi as sobrancelhas e foi justamente essa fase que me aproximou mais dessa área e eu realmente decidi me dedicar, ir atrás de conhecimento para poder desenvolver essas habilidades. E aí eu deixei todas as outras áreas do salão de lado para me dedicar só às sobrancelhas. E no início desse ano, agora em junho, a gente fechou o salão e aí eu trabalho hoje atualmente só com sobrancelhas. A minha irmã, ela montou, depois também da pandemia, ela se identificou com uma outra parte, ela montou uma loja, então ela segue com a loja dela e eu estou trabalhando apenas com sobrancelhas. Eu não paro de fazer cursos, então é uma especialização atrás da outra e o conhecimento é que leva a gente para outros níveis, né? Então, eu não paro de fazer cursos, estudo todos os dias coisas relacionadas às sobrancelhas e é assim uma paixão mesmo. Fez quantos cursos? Nossa, agora só nesse último ano, eu acho que 5 ou 6, não mais. Uns 8 cursos. Então você é especialista em sobrancelha? Eu sou especialista em sobrancelhas. E por quê? Eu sou especialista em sobrancelhas porque acredito que assim, dentro das sobrancelhas a gente tem várias áreas. Então, uma design, ela faz um design, ela faz uma rena. Uma micropigmentadora, ela faz uma micropigmentação e é design. Uma profissional que trabalha com remoção de sobrancelha, de micropigmentação, ela é um design, pode ser ou não micropigmentadora e faz a remoção. Uma pessoa que trabalha com a reconstrução, ela pode ser design e trabalhar com reconstrução também. Então, assim, tudo isso engloba a área de sobrancelhas. E eu consigo trabalhar, né, em todas essas áreas. Então, por qualquer problema que tenha ou qualquer objetivo que for da cliente, eu consigo alcançar com todas esses conhecimentos voltados da área de sobrancelha. Por isso que eu me considero uma especialista em sobrancelhas, porque eu consigo abranger todas as áreas que envolvem esse mercado. Você consegue resolver todas as dores da sua cliente, certo? Certo. Seja numa reconstrução que a gente consegue fazer na reconstrução a gente consegue ativar ali, fazer com que estimular, na verdade, os pelos da própria sobrancelha para que eles consigam crescer novamente. Se a gente não conseguir esse objetivo, eu posso fazer na micropigmentação. Então, tem várias áreas que eu consigo trabalhar para resolver o problema, as dores da cliente. Então, como que funciona a reconstrução de sobrancelhas? A gente estimula a pele, o próprio pelo da cliente mesmo. A gente tem alguns ativos e estímulos que fazem com que esse pelo da cliente, o próprio pelo natural mesmo, consiga ser estimulado novamente e crescer mais forte, mais bonito, que ele tenha força de sair da pele, porque às vezes tem alguns, lá no folículo, lá dentro da pele, tem alguns folículos que estão ativos, mas eles não têm força suficiente para sair fora da pele. A gente chama isso de atrofia folicular. Então, com esses estímulos, a gente consegue chegar lá no folículo, lá onde é fabricado o pelo, que a gente fala, né? Onde é fabricado o pelo, estimular para que ele tenha força e cresça mais forte, mais bonito, e, consequentemente, a gente tem uma sobrancelha mais cheia, mais bonita, né? Mais preenchida.
e livre de falhas também. Então, a reconstrução de sobrancelhas basicamente é isso, é reconstruir os próprios pelos da sobrancelha natural da pessoa, com ativos naturais também, sem precisar de micropigmentação, sem precisar de implantação de tinta, de forma natural mesmo. O mercado das sobrancelhas, principalmente na área de reconstrução hoje, ele está assim, em ascensão, por conta de que teve já uma fase de muita micropigmentação errada, muitos procedimentos feitos que não ficaram naturais. Então, hoje em dia... mais antiga, né? Isso, as técnicas mais antigas de micropigmentação, muito marcadas. Então, hoje em dia, o mercado mudou e as pessoas estão procurando umas técnicas mais naturais, né? Então, a reconstrução, ela veio para auxiliar os designers de sobrancelhas para essas clientes, justamente quem procura ter uma sobrancelha mais bonita, mais cheia, livre de falhas, mas não querem aquele resultado artificial que era utilizado antigamente por uma micropigmentação, por exemplo. Por mais que hoje em dia as técnicas de micropigmentação sejam mais naturais, mais realistas, mas ainda tem essas clientes que têm esse trauma, que traz até hoje esse trauma dessa fase que teve essas micropigmentações, formato inestético, as cores também, quando a gente vê por aí cores acinzentadas, esverdeadas, avermelhadas. Então, tem clientes que não querem, são realmente traumatizadas com micropigmentação. Então, a reconstrução veio para justamente poder atingir esse público que estava carente de uma opção. Então, a reconstrução é uma opção para quem tem falhas nas sobrancelhas e não quer fazer micropigmentação. Porque, assim, na reconstrução, a gente consegue atingir ali o limite do que aquela sobrancelha pode proporcionar. Cada um de nós, a gente nasce com um limite de folículos. Lá na nossa gestação, na barriga da nossa mãe, que a gente desenvolve. Então, tem uma quantidade de folículos, a gente não consegue criar novos, a gente já nasce com uma quantidade X. O que pode acontecer é a gente ir perdendo ao longo da vida. Mas essa quantidade de folículos, por exemplo, o tanto que tem na sua sobrancelha, a gente vai conseguir estimular para que eles cresçam o máximo possível. E aí, a partir de então, se ficar alguma falha ou outra, a gente consegue corrigir na micropigmentação, mas o resultado fica muito mais natural, uma micropigmentação muito mais natural, do que se a gente fizesse diretamente a micropigmentação numa sobrancelha muito falhada, sem pelo, sem ter o efeito do pelo natural mesmo, né? Mesmo para quem faz a micropigmentação, pode até perguntar, né? Mas por que eu faço a micropigmentação? Por que eu faria uma reconstrução? O que isso vai me agregar? Vai agregar justamente no resultado. A pessoa vai entregar para a cliente um resultado muito mais natural que ela entregaria se não tivesse feito a reconstrução antes da micropigmentação. Porque na micro, por mais natural que seja a técnica, por mais os produtos hoje mudaram, né, as técnicas mudaram, estão bem realistas, mas não consegue passar uma projeção real de um pelo natural. Isso é impossível. A gente implanta um pigmento na pele, mas aquela projeção do pelo, o reflexo da luz do pelo, essa projeção mesmo 3D visual que a gente vê num pelo, isso a gente não consegue reportar numa micropigmentação. Então, quanto mais pelo tiver na região, depois a gente complementa com uma micro, mais natural fica esse trabalho, mais bonito. Para designer, é interessante a reconstrução, o método de reconstrução, porque assim, numa sobrancelha natural, a gente, às vezes por remover muito tempo aquele pelinho ou por alguma patologia, ele acaba desestimulando a corrente sanguínea a levar os nutrientes para aquele folículo. Então, consequentemente, ele não se desenvolve mais. Através do estímulo, a gente consegue novamente levar esses nutrientes lá para a raiz do pelo, para que ele consiga iniciar a produção do pelo novamente e desenvolver onde havia uma atrofia, onde não tinha mais o desenvolvimento do pelo ali. Para que para uma design de sobrancelhas é interessante? Porque hoje em dia as clientes estão exigentes. Então, assim, você sabe fazer um design é uma coisa. Você saber reconstruir uma sobrancelha e entregar um resultado satisfatório para uma cliente
ela fica encantada e, consequentemente, ela vai indicar para outras pessoas também. Então, assim, e fora também a questão financeira. Hoje, você cobra num design, vamos pensar, depende muito da localidade, do tipo de serviço que você presta, né? Mas vamos pôr uma média de R$ 50 num design hoje. Numa reconstrução, você consegue faturar com uma cliente 7 vezes mais desse valor. Então, é muito mais lucrativo. Você trabalha menos e fatura mais com uma só cliente. A gente falando de uma cliente só. Então, assim, você ganha 7 vezes mais referente a um design aplicando esse método de reconstrução. Então, as designers que não estão aplicando a reconstrução de sobrancelhas hoje, tanto está deixando de ganhar dinheiro, como também não está acompanhando a demanda do mercado, o crescimento hoje, porque esse procedimento de reconstrução é o que tem de novidade no mercado das sobrancelhas hoje. Os benefícios são inúmeros. Quem não quer hoje ter uma sobrancelha naturalmente preenchida? Então, a nova era das sobrancelhas é essa, é de ter umas sobrancelhas livre de falhas, mas de forma natural. Porque, assim, designers de sobrancelhas, quantos designers você conhece no seu bairro? Deve conhecer bastante. Agora, quantos designers que trabalham com reconstrução de sobrancelhas? Então, hoje, no meu espaço, quando eu oferto isso para a minha cliente, quando eu mostro os resultados, elas falam, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso, porque realmente está no início. Então, quem iniciar agora vai se aproveitar, vai surfar assim na onda, do início da onda da reconstrução. Então, é um método que ele veio para melhorar e para modificar mesmo o mercado de sobrancelhas. Os fatores principais de uma reconstrução de sobrancelhas é esse estímulo que a gente faz de dentro para fora. A gente coloca nessas sobrancelhas um ativo que ele vai tratar a atrofia folicular, então ele vai fazer esse folículo se desenvolver novamente, o estímulo interno. Tem o estímulo externo, que a gente coloca óleos essenciais, que tem ativos de crescimento na parte externa da pele, onde vai tratar a pele e o pelo também, e esse pelo, consequentemente, vai ficar mais bonito, mais saudável. E tem a terceira parte, que é a parte da cliente fazer em casa. Então, todos os dias o tratamento no espaço, na clínica, funciona, mas em conjunto com o que a cliente faz todos os dias, é o que vai trazer um resultado de excelência. São essas 3 coisas juntas. Então, é o estímulo interno, o estímulo externo e o tratamento que a pessoa faz em casa. Tudo isso é o que vai dar o resultado da reconstrução. As principais causas de falhas nas sobrancelhas hoje assim, que nosso corpo ele é um ser único, então uma coisa influencia na outra, não tem como isolar a sobrancelha do corpo como um todo. Então, vou citar as 3 principais, assim, que é falta de hidratação, má alimentação, estresse, e aí tem as pontuais, que são retirada do pelo por muito tempo de forma errada, então ali faz com que o nosso organismo entenda que ele não precisa produzir mais. E aí, durante um período, ele para de produzir esse pelo. Tem também a parte de doenças, né? Que são doenças de pele ou outros tipos de doença que acarretam na perca de pelos ou de cabelo. E aí, a gente sempre, nessa parte, indica procurar o dermatologista. Os principais estímulos, né, para fazer a reconstrução de sobrancelhas é através do microagulhamento, com o tratamento da atrofia folicular. A gente tem a argiloterapia, que ela vai obstruir os poros, vai devolver os minerais necessários para a pele. Consequentemente, a gente tratando a pele, a gente também tem um pelo mais saudável. Os óleos essenciais, que eles são tanto para nutrir o pelo, quanto na parte olfativa também, que, como eu expliquei novamente, a gente é um corpo só, então uma coisa vai interligando a outra. Os óleos, quando a gente inala esses óleos essenciais, eles funcionam na funcionabilidade do corpo como um todo. E temos também o óleo, a argila, os ativos de crescimento,
que são muito importantes para fortalecer o pelo. Então, são ativos naturais que a gente aplica durante o tratamento e aí eles vão auxiliar no crescimento e fortalecimento do pelo. A coloração ela ajuda a deixar o pelo um pouco mais encorpado e devido a ela ter ativos naturais também, coloração específica de sobrancelhas, não é qualquer tipo de coloração, pegar coloração de cabelo e passar nas sobrancelhas não, que não vai ajudar, vai atrapalhar. Mas as tinturas de sobrancelhas, elas são fabricadas e produzidas para ajudar a deixar o fio mais bonito, mais saudável, na reconstrução do fio também. Então, ela auxilia nesse sentido. Além de dar uma aparência mais escurinha, mais viva do pelo, ela ajuda a tratar também. Como que eu consigo avaliar a necessidade de cada cliente? 3 passos para a gente identificar qual o melhor tratamento, por onde começar, né, a tratar aquela cliente. A primeira coisa é a avaliação, para a gente identificar através dessa avaliação possíveis causas médicas, que aí a gente tem que direcionar ela ao dermatologista. A gente, excluindo essas patologias, que às vezes pode ter alguma doença, aí a gente pode iniciar o tratamento. A segunda questão é a gente saber o histórico dessas sobrancelhas. Se a cliente me falar que a falha é porque ela removeu por muito tempo, ela tinha uma sobrancelha cheia, mas foi removido por muito tempo, então é um fator positivo que a gente, na maioria dos casos, consegue reconstruir de uma forma que tem um resultado efetivamente positivo. Então, e a terceira é a avaliação. A gente consegue avaliar visual mesmo. A gente faz uma avaliação visual, identifica os folículos, se eles estão ativos. A gente, olhando a olho nu, a gente consegue identificar se tem poros abertos, se esses poros ele tem irrigação sanguínea ou não. No caso, por exemplo, que não tem poros abertos, é uma pele que ela é mais luminosa, assim, que ela reflete um pouco mais a luz. Um exemplo é uma pele com cicatriz. No caso de uma sobrancelha com cicatriz, geralmente a gente não consegue estimular a região onde tem a cicatriz por conta da perca do folículo, da perca dessa região do folículo. O que a gente consegue fazer é estimular as regiões em volta dessa cicatriz e, consequentemente, trazendo um volume maior nessa região, a gente consegue tampar as falhas, mas em cima de uma cicatriz a probabilidade é muito pequena de recuperar. Hoje em dia a gente tem esses protocolos, inclusive esse que eu utilizo, eles são comprovados cientificamente de que conseguem estimular o crescimento dos pelos novamente. Então, há casos lá nos meus atendimentos que a gente conseguiu recuperar 50% dos pelos da sobrancelha da cliente. É claro que cada indivíduo vai ter um resultado diferente, porque cada pessoa tem seu próprio organismo e, consequentemente, cada pessoa responde de um jeito ao tratamento. Mas, de modo geral, a gente consegue, sim, um resultado muito bacana com a reconstrução. A evolução profissional é o conhecimento. Então, você tendo conhecimento, consequentemente, você tem mais propriedade para falar com a sua cliente, para indicar o tratamento necessário para aquela sobrancelha, e aí a gente consegue resolver o problema dela. Então, o conhecimento é o que é a chave do sucesso hoje. Consequentemente, você sabendo resolver o problema da cliente, sabendo resolver a dor daquela cliente, a sua agenda vai ficar cheia, sua procura vai ser maior, o seu faturamento também vai aumentar, então é todo um ciclo. E tudo isso se inicia pelo conhecimento e pela tomada de decisão de saber, de querer buscar mais para suas clientes, oferecer um resultado melhor e resolver mesmo o problema de cada um.